Tem um segredo na passagem onde Salomão pede sabedoria para Deus que normalmente a gente não se atenta. Bom, você já deve ter ouvido aquele versículo que fala que Salomão pediu sabedoria a Deus e não riquezas. E aí eu penso que talvez seja porque ele não precisava de riquezas, porque Davi, o pai dele, já tinha sido um rei muito próspero, muito abençoado, respeitado por todas as nações. Inclusive, o rei Davi é respeitado até os dias de hoje, muitos milhares de anos depois. E aí eu fico pensando, tá, mas qual é esse segredo, né? Que você deve estar se perguntando. Quando Salomão pede sabedoria, a gente fala muito da sabedoria, né? Mas no versículo tá que Salomão pediu sabedoria e conhecimento a Deus. E aí Deus fala: porque você não me pediu riquezas, honra ou a morte dos seus inimigos, então eu te darei sabedoria e conhecimento e tudo mais que você precisava, né? Riqueza, honra, tudo isso ia vir junto. Porque uma vez que ele tivesse essa sabedoria, esse conhecimento, ele ia poder administrar muito bem o reinado, ia poder multiplicar os bens que Deus colocasse ali, ia ser uma referência para os outros países e etc. Mas tem um detalhe no versículo. Salomão, ele pede sabedoria e conhecimento por um motivo. Ele não simplesmente chegou para Deus e falou: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento. Assim, só assim. Não. Ele falou: Senhor, Deus, eu quero sabedoria e conhecimento para que eu julgue o seu povo, para que eu cuide do povo numeroso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Tinha um propósito. Ele não simplesmente pediu sabedoria e conhecimento para esfregar na cara dos outros reis que ele era o rei mais importante, o rei mais sábio de toda aquela época, que acabou se tornando, né, o rei mais sábio e rico de toda a humanidade. Mas ele não queria simplesmente se envaidecer e se gabar. Ele já tinha sido instruído pelo pai dele que ele precisava colocar Deus à frente para governar bem aquele povo. E aí ele já sabia que quando ele tivesse aquela oportunidade de falar com Deus, ele sabia exatamente o que ele ia pedir. Ele pediu a Deus para ser um bom rei. O que um rei fazia naquela época? Ele era como um juiz. Então, além de ser o governador do povo, ele era também um juiz. O povo levava as causas para que o rei resolvesse. Até tem uma história, né, das duas mães que chegam com a criança e Salomão fala: não, então vamos ver quem que é a mãe verdadeira. Parte a criança e vamos ver quem que vai ser a mãe verdadeira. E aí a mãe verdadeira se manifesta e fala: não, não, meu filho não, pode dar para ela. Isso é o amor verdadeiro da mãe, né? Não queria que a criança sofresse. Então, ali na sabedoria de Salomão, ele fez essa jogada para descobrir quem era realmente a mãe, quem realmente amava aquela criança. É um dos casos, né, que a gente tem ali registrado e que ficou famoso da sabedoria de Salomão. Mas ele também foi sábio e inteligente para fazer várias construções, né? O reinado de Salomão foi muito rico, muito próspero. Reis de vários lugares vinham para conhecer Salomão, queriam fazer negócios com ele, e as construções maravilhosas, né? O templo de Salomão, que ele ergueu, né? O templo que Davi tinha planejado, Salomão que conseguiu erguer, e tantas construções que veio no período do reinado de Salomão. E era isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer de um governante, que ele venha prosperar o país, que ele venha tomar boas decisões. Só que além de ter essas decisões políticas e econômicas, um rei também precisava ser o juiz ali naquela época. Então a preocupação do Salomão era que ele fosse um rei justo, um rei bom para aquele povo. Porque ia vir coisa de tudo que é tipo. Um vizinho que brigou com o outro, problema na plantação e vários tipos de situações que ele precisaria julgar e ele queria cuidar bem do povo. Ele não queria prejudicar o povo. Ele queria que o reinado que estava prosperando continuasse prosperando. Ele não queria acabar com o reinado que veio do pai dele. Ele queria que aquilo se perpetuasse e fosse um bom período de reinado para ele. Então ele tinha um propósito para pedir sabedoria e conhecimento. Né? Então esse segredo, esse detalhe, ele faz diferença e a gente deveria se atentar mais para isso. Porque às vezes a gente pede coisas para Deus sem entender a profundidade e a importância do que a gente está pedindo. E pede por pedir. Ai, Deus, eu quero tal coisa. Tá, mas a gente nem sabe direito o motivo de querer tal coisa. Até tem outro versículo que fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente às vezes pede por vingança, a gente pede
para que, enfim, as outras pessoas se deem mal e a gente se dê bem. E isso não é muito legal. Deus não quer isso. Deus quer que a gente entenda o real propósito daquilo que a gente está pedindo. Então, se a gente vai pedir sabedoria e conhecimento para Deus, a gente tem que saber exatamente para quê. Porque só ter conhecimento para acumular conhecimento não precisa. Não faz diferença nenhuma na nossa vida. Não vai agregar em nada no mundo. Agora, a gente ter sabedoria e conhecimento para ajudar as outras pessoas, olha como isso faz diferença. Foi isso que Salomão pediu para Deus. Eu quero sabedoria e conhecimento para ajudar esse povo que eu vou ter que liderar. Ele tinha um propósito, ele sabia claramente o que ele precisava fazer. Embora jovem, ele sabia exatamente qual era o propósito de vida dele. Qual que é o propósito de um rei? Reinar, cuidar do povo, governar o povo, julgar o povo. Naquela época, né? Hoje em dia já não tem mais essa parte de julgar. Mas, enfim, ele tinha que cuidar bem do povo. Era esse o objetivo de um rei naquela época. E ele sabia exatamente o que fazer. Ele foi diretamente na fonte, sabia exatamente qual era o propósito dele. Então, se eu fui ungido, escolhido para ser rei, eu quero ser um ótimo rei. E eu vou ouvir o conselho do meu pai de me curvar a Deus, de colocar a Deus à frente de tudo. Então, Salomão, ele teve, né, uma prudência ali de realmente ouvir o conselho do pai, e quando ele teve a oportunidade de falar com Deus, ele foi direto. E aí eu penso também na gente, né? Quantas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente nem sabe qual é o nosso propósito. Ele sabia muito claro, desde que ele nasceu, que ele tinha a chance de ser rei. E quando ele foi ungido pelo pai dele para ser rei, ele, né, não tinha muita dúvida. Era algo claro, óbvio. Ele foi ungido para ser rei, ele vai ser um bom rei. Ele queria se esforçar para ser um bom rei. Mas e a gente? Ninguém vem bater na nossa porta e falar: olha, o propósito da sua vida é esse. O propósito da sua vida é aquele. Hoje em dia, algumas pessoas têm claro e notório o que eles querem fazer da vida, qual é o seu propósito de vida. Outras pessoas ainda têm que descobrir. Tem que se atentar aos seus dons e talentos, aquilo que está dentro dela, para que então ela, né, manifeste esse propósito de vida. Venha aflorar esse propósito de vida. Porque cada um de nós tem um pacote de dons e talentos dentro. E a gente pode sim pedir sabedoria e conhecimento a Deus para que esse propósito venha florescer e ajudar outras pessoas. Por exemplo, aí uma pessoa gosta muito da área de medicina, tal, da área da saúde, e ela pede sabedoria e conhecimento a Deus para ser um ótimo médico ou uma ótima enfermeira, etc. Ele pede essa sabedoria para Deus. Não, me ajuda, Senhor, a passar nesse vestibular, a passar na faculdade, a passar num concurso, etc. Nessa área da saúde, quero ser um bom médico, um bom enfermeiro. Só que o pacote de dons e talentos dessa pessoa é para ela ir para a área artística. É para ela ir usar os dons e talentos dela em outra coisa. Ou, em vez dela ir para a área lá da medicina, é para ela ir para a área da comunicação. É para ela ir para a área do entretenimento. Ela seria uma ótima apresentadora de algum programa. Ela seria uma ótima jornalista. Ou ela seria ótima pintando telas, deixando a vida mais bonita com as suas artes. E ela quer uma outra coisa. E aí Deus não dá tudo o que ela pediu. Deus tenta abrir os olhos e fala: querida, filha, filho, os seus dons e talentos não são para a área que você está pedindo, são para essa área. Os seus dons e talentos, os conhecimentos que você tem, eu te chamei para fazer outra coisa. Você vai se dar muito bem e vai fazer muito bem essa outra coisa. Larga isso aqui. Isso aqui não é para você. Isso aqui é para uma outra pessoa. Às vezes a gente fica pedindo sabedoria e conhecimento para ocupar um lugar que não é nosso. Nem todo mundo vai ser rei. Tinha como todo mundo ser rei? Ia adiantar alguma outra pessoa na época de Salomão pedir sabedoria e conhecimento para julgar bem o povo e cuidar bem do povo? Ele era o único rei. Não tinha por que outra pessoa pedir sabedoria e conhecimento para Deus para se tornar um bom rei, porque não ia ser rei. Ele ia poder ajudar de alguma outra forma o reino, sim, mas não sendo rei, não no trono. Então, às vezes, a gente está querendo ocupar um lugar que não é nosso, porque a gente ainda não entendeu o nosso propósito. E como que a gente vai descobrir o nosso propósito? A gente tem que olhar para dentro da gente, ver quais são os dons e talentos que a gente tem, o que a gente tem aptidão para fazer, o que a gente já viu que é legal de fazer, que a gente tem prazer em fazer. Tem pessoas que, assim, não coloque ela fechada em um escritório das 8 às 18. Ela vai definhar ali. Mas se você colocar ela
no campo, colocar ela na rua, colocar ela lá para cuidar de um trabalho social, cara, ela vai fazer um sucesso, ela vai ter uma realização tão grande. E enquanto outra pessoa, cara, não peça para ela falar em público, para ela fazer certas coisas que ela não vai se dar bem, mas coloca ela para resolver ali umas planilhas, para cuidar ali de uns números, para você ver se ela não vai ser excelente naquilo. Cara, o nosso propósito sempre vai estar ali de acordo com os nossos dons e talentos. Então não adianta a gente ficar pedindo a Deus para fazer uma coisa que a gente devia fazer outra, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tem essa mesma oportunidade de Salomão, de chegar até Deus e pedir a ele algo. Então, o que você vai pedir? Fala, Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para ser um bom governante. Deus não te chamou para política. E aí? Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para abençoar a minha família, para cuidar da minha família, para romper ciclos na minha família, para prosperar a minha família, para ajudar eles, tal. É uma outra coisa. Então, a gente tem que saber pedir e saber a razão pela qual a gente está pedindo. Porque muitas vezes Deus não dá, não é porque o que a gente está pedindo é ruim, mas é porque nem a gente sabe por que a gente está pedindo. Tem pessoas que pedem a Deus, Senhor, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, abençoar meu trabalho e tal. E Deus vai abençoando, vai dando ferramentas, estratégias para a pessoa ir trabalhando, e estudar, e se aperfeiçoar. Só que Deus não deixa ainda ela prosperar muito, ganhar muito dinheiro, porque o propósito dentro dela ainda não está bem resolvido. Ela quer essa riqueza, essa prosperidade, não para ajudar a família e dar um conforto para a família. Ela quer porque lá no passado ela foi muito humilhada. Ela sofreu muito com a escassez. E hoje ela quer essas riquezas para também humilhar os outros. Falar, olha, eu consegui. Vocês falaram que eu nunca ia conseguir nada, que eu nunca ia ser nada na vida. Hoje eu sou. Agora engole aí porque hoje eu sou. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje eu ganho tantos. Hoje eu moro em tal lugar, tenho tal casa, tal carro. Tenho tantos milhões. Então Deus não vai te ajudar assim. Você pode até conseguir na força do teu braço, beleza? Mas Deus não vai te colaborar. Porque o propósito, a intenção do que você está pedindo não é justa, não é boa. Então a gente tem que entender o nosso propósito e quando a gente for pedir algo para Deus, a gente tem que ser igual Salomão. Ele pediu exatamente o que ele precisava para manter o reino, por um propósito que ele sabia exatamente qual era: ser um bom rei para aquele povo. Então, quando a gente entende isso, a gente muda a forma de falar com Deus. Senhor, então abre os meus olhos para qual é o meu propósito, me dá clareza de qual é o meu propósito, me dá clareza e estratégias de como multiplicar os talentos que eu tenho, de usar bem os dons que eu tenho, me dá esse entendimento e Deus vai dar. Deus vai dando estratégias, vai te capacitando. Me dá, Senhor, sabedoria e conhecimento para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, para sair da situação que eu tô. Me dá, Senhor, sabedoria e conhecimento para estar onde o Senhor gostaria que eu estivesse. Aí sim, a conversa muda. Porque se Salomão tivesse só chegado para Deus e pedido sabedoria e conhecimento por vaidade, Deus não ia abençoar. Deus não ia. Mas por ele ter um propósito para aquilo que ele estava pedindo, por ter uma razão, uma intenção bem definida e boa, justa diante de Deus, Deus abençoou. E deu muito mais do que ele pediu. Ele pediu sabedoria e conhecimento para julgar e cuidar do povo. E ele também ganhou paz com os inimigos. Foi isso um período grande de paz naquele tempo, naquela terra, naquele país. Pessoas de vários países vinham para conhecer Salomão, de tão inteligente que ele era, de tanta prosperidade que tinha ali naquele reino. Diz até que o Brasil fazia já negócios com Salomão. Fica aí para vocês pesquisarem depois. Então, é muito legal a gente ter essas reflexões na palavra de Deus, porque nos mostra muito de como a gente pode agir hoje. Então, Deus vai dar tudo o que você precisa para cumprir um propósito que seja bom e justo, que esteja de acordo com os dons e talentos que você tem, e não para ocupar o lugar de uma outra pessoa. Então, preste atenção se você não está pedindo algo para Deus que não é para você. Talvez você esteja pedindo tanto para Deus para ocupar um lugar que não é o seu. Então, que Deus possa te dar clareza e entendimento e que a gente possa orar de uma forma melhor, se comunicar com Deus de uma forma melhor.
E eu tenho certeza que Deus vai nos dando entendimento sobre nós mesmos, sobre a nossa própria identidade e como a gente pode contribuir aqui com esse mundo. Beijo, Deus te abençoe.